Tu já começou um dia pensando, hoje eu vou fazer um monte de coisa, vou fazer tudo que eu tenho pra fazer, ser super produtiva, e aí chegou no final do dia e tu viu que não tinha feito praticamente nada? Pois é, hoje eu vou te ensinar o que tu precisa fazer pra ter um dia realmente produtivo e concluir as tuas tarefas. Ah, só um recadinho antes da gente começar. Se tu é uma pessoa que não consegue parar de procrastinar, que não consegue fazer as coisas que tu precisa, que tá sempre muito ocupada, mas parece que não sai do lugar, quero te fazer um convite, porque dia 1º, na próxima segunda-feira, a gente vai estar começando a Maratona de Produtividade, que vai ser uma série de 4 lives lá no Instagram da Você Produtiva, para te ajudar a enxergar aonde que tu tá errando, o que tu tá fazendo na tua rotina, que pode estar sabotando ela e te impedindo de ser produtiva, como parar de procrastinar e vários outros conteúdos, tem tudo detalhado aqui embaixo. O link tá aqui para se inscrever, a gente tem também um grupo lá no Telegram super especial, onde vai ter materiais exclusivos e também quem se inscrever vai ter acesso antecipado ao método Você Organizado, que a gente abre no dia 7 de fevereiro, beleza? Vou deixar o link aqui, então se inscreve e agora vamos lá pro conteúdo. Antes de mais nada da gente falar sobre como ter um dia produtivo, eu quero te explicar o que é a produtividade que eu ensino aqui. Muita gente tem essa ideia de que ser produtiva é fazer muitas coisas, é estar o tempo inteiro ocupada, correndo de um lado para o outro, acordar ligado no 220, e na verdade não é isso. A produtividade que eu ensino é aquela onde tu vai fazer aquilo que precisa ser feito de forma mais eficiente, então tu vai realizar mais em menos tempo. Pessoas que não são produtivas muitas vezes fazem mais tarefas do que aquelas que são produtivas, porque elas acabam se ocupando, elas estão sempre perdendo tempo, procrastinando com coisas que não precisavam ser feitas, ou pelo menos não precisavam ser feitas naquele momento. Então agora tu vai aprender a realmente focar, concluir as tuas tarefas e vai conseguir ter mais tempo para descansar, para se dedicar aos teus projetos e ter qualidade de vida. Vamos lá então. Primeira coisa que tu precisa para ter um dia produtivo é determinar qual que vai ser o foco do teu dia. O que seria o foco do dia? Seria para qual atividade ou atividades tu vai direcionar mais a tua atenção. Por exemplo, hoje eu tô fazendo gravações aqui pro canal, então o meu foco do dia é gravações, simplesmente isso. Porque se tu fica querendo voltar a tua atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes tu acaba não fazendo nada. Então sempre pensa, qual que é a coisa mais importante que eu preciso fazer no meu dia? O que se eu fizer, vai me levar para mais próximo dos meus objetivos ou vai fazer o meu dia ter valido a pena? Se fazendo essa pergunta, tu consegue clarear a tua mente sobre para onde deve ir a tua energia. Então, por exemplo, vamos supor que tu tenha coisas da faculdade para fazer, tu tem trabalhos para fazer ou tu tá fazendo teu TCC. Então, o teu foco do dia pode ser faculdade ou pode ser TCC. Ou tu precisa limpar a casa, por exemplo, né? Fazer aquela faxina, tirar o pó, limpar os espelhos da casa, limpar as janelas e tal. Então, o teu foco pode ser limpeza da casa. Se tu produz conteúdo pra internet e tu tem que fazer posts pro Instagram, tu tem que fazer foto, tu tem que fazer legenda, o teu foco do dia pode ser produção de conteúdo. Assim, tu direciona o teu foco e tu consegue visualizar o que tu vai fazer naquele dia. Depois de definir o foco, tu vai definir as tuas prioridades do dia. Eu sempre recomendo que tenha ali, no máximo, 5 prioridades. Eu sei que tem dias que a gente vai ter mais coisa pra fazer, tá? Mas tem dias que a gente fica enchendo de coisa, quando na verdade, se a gente simplesmente focasse e priorizasse, daria conta de fazer aquilo ali. Então, tu determinou o teu foco, tu vai determinar as tuas prioridades. As tuas prioridades, elas podem estar dentro desse foco. Então, por exemplo, minha prioridade é gravar um vídeo para essa semana, gravar um vídeo para a semana que vem. Então, seriam, né, 2 prioridades diferentes. Mas eu também posso ter outras coisas que são prioridade. Então, por exemplo, hoje eu tenho que fazer a revisão de um vídeo para o canal. Então, a minha prioridade também é essa. Então, tu vai ter prioridades atreladas ao teu foco e outras que não são atreladas ao foco, mas que também são importantes. E definindo isso, tu vai ter bem claro, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso. Definiu as tuas prioridades, tu vai começar pela primeira delas, pela mais importante que tu precisa fazer, e não passa para a próxima enquanto tu não terminar a primeira. Não fica jogando ping-pong indo de uma para outra, porque tentar ser multitarefa e fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá certo, tu vai perder o teu foco. Então começa aquela tarefa, se for uma tarefa que demora um pouco para fazer, dá pausas também, descansa no meio dessa tarefa para depois
depois dar seguimento nela. E por que a gente define essas prioridades? Porque muitas pessoas, às vezes, quando estão fazendo uma tarefa, lembram de outra coisa que precisam fazer e aí param de fazer aquilo ali e vão lá fazer outra tarefa. Por exemplo, tô aqui fazendo legenda para meus posts do Instagram, daí eu lembro, opa, não tirei o lixo. Aí eu paro o que eu tô fazendo, vou lá e tiro o lixo. Aí, quando eu tô passando lá na cozinha, eu vejo que tem louça na pia. Opa, tem que lavar a louça. Daí eu vou lá lavar a louça. Quando vejo, eu tô varrendo a casa, enfim, fazendo um monte de coisa e esqueci das legendas que eu estava fazendo. Muita gente faz isso. Para de fazer aquilo que é importante para ir fazer tarefas que não estavam no planejamento, que às vezes não são importantes ou que pelo menos não deveriam ser feitas naquele momento. Então, se isso acontecer, se tu estiver focada e vir uma tarefa na tua mente, pega um papel, anota e depois tu faz ela. Depois tu vê quando que tu vai fazer. Não fica perdendo o teu foco. Continua ali, anota, segue em frente. Para que tu consiga realizar as tuas tarefas, especialmente tarefas que são mais longas, que são mais demoradas, é bem importante que tu divida essas tarefas em etapas menores. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um lançamento do método Você Organizado, que vai ter turma logo dia 7 de fevereiro. Só que eu não posso simplesmente colocar lançamento do método Você Organizado, porque tem muita coisa para fazer dentro disso. Então, tem os conteúdos que tem que preparar, tem que programar os e-mails para enviar para a lista de espera, tem que programar as mensagens para enviar no grupo do Telegram, tem que abrir ali as vendas, tem que preparar a página de inscrições, então são várias coisas. Então, no meu planejamento, eu vou abrir essa prioridade, né, que vai ser do lançamento, e eu vou colocar quais que são as pequenas tarefas que eu vou fazer naquele dia. Então, sempre procura fazer isso no teu planejamento, em vez de colocar aquela tarefa enorme, quebra ela em etapas. Se tu tem que fazer o teu TCC, não coloca lá, fazer TCC. Isso é a grande coisa que tu tá fazendo, mas para fazer o TCC, tu tem que fazer a introdução, tu tem que fazer a formatação, tu tem que ajustar ali a bibliografia, então tu pode colocar esses tópicos no teu planejamento, que assim fica muito mais fácil, tu até te motiva mais, porque tu consegue cumprir aquela pequena tarefa e assim tu vê que tu tá tendo progresso. Que às vezes o que faz com que a gente procrastine, com que a gente não faça as nossas tarefas, é porque a gente se sente estagnado. Então, se tu tem uma tarefa enorme ali, fazer o TCC, que tu sabe que vai demorar muito tempo para ser feito, tu vai ficar adiando, porque parece que não sai do lugar. Agora, quando tu quebra em etapas e tu vê que tu tá fazendo cada uma daquelas etapas, tu pensa, uhul, tô conseguindo, tô tendo as minhas conquistas e tô andando pra frente e não ficando parada. E quando tu for planejar o teu dia, o que que tu precisa ter em mente? O teu tempo de execução. O que que seria o tempo de execução? O tempo que tu demora para fazer as suas tarefas. Muita gente não consegue cumprir as suas tarefas porque faz um planejamento totalmente fora do real, assim. Então, tu não tem uma ideia de quanto tu demora para fazer uma tarefa, tu pensa que vai levar meia hora e na verdade leva 1h30. Então, por exemplo, eu tive que recentemente ir pra rua resolver algumas coisas, assim, coisas chatinhas, renovação de carteira de habilitação, né? Tinha que ir no cartório fazer umas coisas. Então, esse tipo de coisas leva tempo, né? Então, eu podia pensar, vou demorar 1 hora, mas na verdade levei muito mais do que isso. E se eu tivesse colocado muitas coisas no meu planejamento, eu teria atrapalhado todo ele, porque eu levei mais tempo na rua e aí eu ia chegar e ia ter mais um monte de coisa pra fazer. Então começa a colocar um tempinho a mais do que tu pensa que tu vai levar pra fazer uma tarefa, tá? Tu não precisa determinar exatamente o tempo, mas eu digo em relação à quantidade de tarefas que tu coloca ali. E se tu ainda não tem muita noção de quanto tu leva para fazer as coisas, começa a reparar, assim, quando tu estiver fazendo uma legenda para um post, quanto tempo que tu demora. Quando tu for fazer um vídeo, por exemplo, quanto tempo tu demora para fazer um trabalho da faculdade, sabe? Tu vai fazendo uma média ali, porque assim tu vai se conhecendo, né? Isso é autoconhecimento para tu conseguir melhorar na tua organização. Tá, Mari, mas o meu problema muitas vezes é a motivação para fazer as coisas. Eu não consigo sair daquela preguiça e levantar e fazer as minhas coisas. Então deixa eu te falar uma coisa que eu falo muitas vezes e vou continuar falando, porque a gente não pode contar com motivação para fazer as nossas coisas. Vou dizer de novo, a gente não pode contar com motivação para fazer as nossas coisas. Tu acha que todos os dias eu tô motivada para me arrumar, para trabalhar em casa, né? Que eu me arrumo para trabalhar em casa, pra quem não sabe. Tu acha que todos os dias eu tô com essa motivação? Todos os dias eu tô com motivação para fazer post, para fazer legenda de conteúdo? Não, não é todos os dias. Só que esse é meu trabalho, isso é o que eu preciso fazer. Então tu tem que ter comprometimento contigo mesmo e pensar que pessoa que eu quero ser na minha vida, o que eu quero conquistar na minha vida. E será que agindo dessa forma, com preguiça, procrastinando e deixando tuas coisas de lado,
tu vai ter a vida que tu realmente quer? Tu vai conseguir tirar os seus objetivos do papel? Provavelmente não. Então tu tem que viver de forma alinhada com as coisas que tu quer pra tua vida. Tu tem que começar a agir, que nem eu sempre falo, a vontade vem depois da ação. Então quando tu começa a fazer as coisas, quando tu vê que tu tá agindo, é que tu se sente mais motivada e não o contrário, né? Motivação é uma coisa que aparece no início, quando a gente tá começando o ano, às vezes quando tá começando um novo hábito. Então começos é sempre aquela motivação, aquela animação inicial. Só que isso vai passar. E depois disso entra a disciplina, que é fazer porque precisa ser feito, é fazer porque é importante. E aí uma dica que pode te ajudar nesse sentido a conseguir ter essa ação, assim, é tu se observar e perceber o que te impulsiona para fazer as tuas coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios comigo mesma, assim, eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, uma coisa que eu notei, assim, um dia que daria certo para mim é, se eu tô com preguiça de fazer uma tarefa, eu coloco um despertador e eu me desafio a fazer aquilo ali em um certo tempo. Então, por exemplo, eu vou terminar isso aqui em 30 minutos. Gente, eu faço isso pra lavar a louça. Pode ser a coisa mais nada a ver do mundo, mas eu faço isso com a louça. Eu não gosto de lavar louça, tá? Não é uma coisa que eu gosto. A gente quer muito uma máquina de lavar louça, mas aqui no nosso AP não tem espaço, então infelizmente não podemos ter. Mas eu não gosto de lavar louça. Então, quando eu tô indo lá lavar louça, eu sempre penso. Eu olho assim, vejo quanta louça tem. Ai, será que eu consigo terminar isso aqui em 20 minutos? E aí eu vou lá e faço mais rápido e tenho mais proatividade porque eu gosto de desafios. Então é uma coisa que funciona pra mim, talvez funcione pra ti. Ou talvez tu não funciona, talvez tu seja uma pessoa que não lida bem com pressão, com competitividade. Então tu é uma pessoa que gosta mais de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas com calma, de fazer um bom planejamento, de ouvir música enquanto tu tá fazendo uma atividade, de se arrumar pra fazer as coisas. Então começa a observar o que te impulsiona a fazer. E descobrindo isso é como se tu estivesse hackeando a tua mente e usando uma coisa ali para executar as suas tarefas, para realizar. Então, é o princípio, não conta com a motivação, a vontade vem depois da ação e descubra aquilo que te impulsiona para fazer as tuas tarefas. Outro ponto bem importante para conseguir ter um dia produtivo, descanso. Isso talvez seja totalmente contraintuitivo, mas a gente precisa descansar. A gente não consegue ser produtivo sem descanso. E, na verdade, o descanso, ele também é produtivo, né? Que nem eu falei, produtividade é fazer as coisas certas, que fazem sentido para a tua vida. E cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente é uma coisa certa, é uma coisa necessária. Então, se tu estiver muito cansada, exausta, descansa, né? Não adianta nada tu ter uma rotina extremamente exaustiva, que tu não consegue dormir direito, que tu não se alimenta direito, tu tá sempre correndo de um lado pro outro e querendo produzir e tal. Não adianta. Então, tu tem que ter aquele teu período para descansar. E coloca o descanso como um comprometimento na tua rotina. Eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade para fazer isso, porque eu sou muito ativa, assim, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa e eu não descansava. Só que uma hora isso pesa, né? Então eu comecei a colocar o descanso todos os dias. No final do dia agora eu tenho essa rotina, né? No final do dia eu paro as minhas atividades e aí eu vou ler, eu vou assistir série ou eu fico à toa mesmo no sofá, porque isso é importante, a gente precisa descansar. E por fim, a última coisa que pode te ajudar a ter um dia produtivo é determinar um horário para tu concluir as tuas tarefas e se recompensar no final do dia, que é justamente o que eu acabei de falar agora em relação ao meu descanso. Então é muito legal tu colocar um horário, assim, eu quero terminar tudo até as 8 da noite, até as 8h30, enfim. Tu vai pensar na tua rotina, tá? Sem comparar com a rotina de outras pessoas. E aí tu vai se focar pra terminar aquilo ali, é um comprometimento que tu tem que ter contigo mesma, e depois que tu terminar, tu te recompensa. Pode ser com um café muito bom, uma comida que tu gosta de comer, pode ser assistindo uma série, pode ser lendo um livro, passando um tempo fazendo alguma coisa por ti, fazer as tuas unhas, enfim. Coloca recompensas que vão te ajudar. Até o celular, né, uma coisa que ajuda bastante, como ele serve como distração às vezes ao longo do dia, eu gosto de usar como recompensa. Depois que eu termino alguma coisa importante, eu me dou o presente de ficar um pouquinho ali no celular, assistir um vídeo ou ver alguma coisa no Instagram, porque aí eu sei que eu fiz o que eu precisava e eu também tô tendo meu momento ali de descansar. Então, essas são as coisas que vão te ajudar a ter um dia mais produtivo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se te ajudou e qual vídeo mais que tu quer ver aqui no canal, beleza? Muito obrigada por assistir. Não esquece também que a gente tá tendo em breve a
Maratona de Produtividade, que vai ser uma série de 4 lives lá no Instagram para te ajudar a criar uma rotina mais produtiva, a parar de procrastinar e fazer o que precisa ser feito. Nessa maratona eu vou te contar quais os erros que tu pode estar cometendo que estão te impedindo de ter uma rotina produtiva, o que tá te fazendo procrastinar e quando parar e muito mais. Tem todas as informações aqui embaixo sobre como que vão ser essas lives. E a gente também tem um canal lá no Telegram, onde eu vou mandar áudios exclusivos e outros materiais só para quem tá no canal. Beleza? Clica aqui embaixo para acessar, te espero lá e tenho certeza que vai ser muito incrível. Começa dia 1º de fevereiro. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo!